quarto 27. O Hotel Montclair Palace foi inaugurado em 1928 em uma pequena cidade do interior, na beira de uma estrada quase esquecida pelo tempo. Durante décadas, abrigou viajantes, famílias e homens de negócios que buscavam descanso em meio ao silêncio rural. Porém, no início da década de 60, uma tragédia selou o destino do edifício. Um hóspede do quarto 27 desapareceu misteriosamente. Desde então, a porta foi trancada e ninguém jamais voltou a usá-lo. O hotel fechou as portas pouco tempo depois, deixando para trás corredores empoeirados, móveis carcomidos e rumores que se espalharam como praga. O hóspede nunca fez check-out. Anos mais tarde, com o lugar abandonado e entregue ao mato e as histórias de fantasmas, um grupo de exploradores urbanos decidiu entrar. Rafael era obcecado por locais abandonados. Estava sempre com sua câmera de filmagem e lanternas de LED. Junto com ele foram Clara, sua namorada, fascinada por histórias sobrenaturais. Diego, amigo de infância, mais cético, sempre zombando das lendas. Lívia, irmã de Rafael, que hesitava, mas não queria perder a oportunidade de documentar algo real. O portão de ferro estava caído, e o vento uivava entre os vidros quebrados. O saguão, outrora luxuoso, agora era um esqueleto do passado. Lustres enferrujados pendiam como ossos, sofás rasgados exalavam o cheiro doce de mofo, e o balcão de recepção ainda guardava o livro de hóspedes, páginas amareladas que se desfaziam ao toque. No meio da noite, iluminados apenas pelas lanternas, eles começaram a explorar os andares superiores. A cada passo, o rangido do assoalho ecoava como se o prédio se lembrasse de cada visitante. No segundo andar, um detalhe chamou atenção. Todas as portas estavam entreabertas, exceto uma. A porta do quarto 27 estava intacta, fechada com correntes antigas e um cadeado enferrujado. É esse. Sussurrou Clara, com os olhos brilhando de excitação. O quarto do desaparecido. Rafael filmava tudo, aproximando a câmera da madeira gasta. Gravuras estranhas, quase como riscos de unhas, marcavam a superfície da porta. Isso é coisa de filme de terror barato. Zombou Diego, mas ele mesmo deu um passo atrás. Rafael puxou da mochila um pé de cabra. Após alguns minutos de esforço, as correntes se romperam com um estrondo metálico que ecoou pelo corredor. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando o quarto que permanecera selado por mais de meio século. O ar dentro era pesado, quase sólido, como se ninguém respirasse ali há décadas. O cheiro de mofo e ferro oxidado era sufocante. A luz das lanternas revelou móveis cobertos de poeira, uma cama de ferro com lençóis apodrecidos, uma escrivaninha com papéis borrados pelo tempo, um abajur quebrado. No canto, 3 malas empoeiradas ainda esperavam para serem abertas, com etiquetas de couro onde mal se distinguiam iniciais apagadas. Mas o que realmente os fez prender a respiração foi o som. Um farfalhar lento, como tecido se arrastando pelo chão. Vocês ouviram isso? Murmurou Lívia, agarrando o braço do irmão. Clara, em êxtase, aproximou-se da cama. Ali repousava uma sombra encurvada. Ao iluminar com a lanterna, viram claramente a forma de um homem sentado, cabeça baixa, mãos sobre os joelhos, como se nunca tivesse saído dali. O grupo congelou. Diego, tentando manter a razão, deu um passo à frente. Deve ser um manequim. Mas então a figura moveu a cabeça, revelando olhos ocos, negros como poços sem fundo. O homem ergueu lentamente o rosto. Sua pele era fina como papel, quase translúcida, colada sobre ossos amarelados. Quando abriu a boca, o som era um sussurro arrastado. Vocês vieram tarde. A lanterna de Clara falhou, piscando. Rafael, trêmulo, manteve a câmera apontada para a criatura. Quem é você? Gaguejou. Eu sou o hóspede. Nunca saí. Nunca sairei. A figura se levantou, os ossos estalando como madeira seca. Sua altura era desproporcional, a sombra se alongando pelas paredes, engolindo o espaço. De repente, o quarto pareceu se fechar sobre eles. A porta atrás bateu sozinha, trancando-se. O ar tornou-se gélido. As malas no canto começaram a tremer, abrindo-se sozinhas. Dentro, roupas antigas estavam manchadas de sangue escurecido. Um cheiro metálico invadiu o quarto. Clara gritou ao ver uma das malas se mexendo. Algo rastejava de dentro, como braços deformados tentando escapar. Lívia começou a bater na porta, mas a madeira não cedia. Diego, em pânico, avançou contra a figura e tentou golpeá-la com o pé de cabra.
O objeto atravessou o corpo como se fosse feito de névoa, mas Diego foi lançado contra a parede, o impacto quebrando-lhe várias costelas. O hóspede se aproximou e o sussurro encheu o quarto. Quem entra aqui nunca sai. Rafael, desesperado, percebeu que o abajur estava conectado a uma tomada ainda funcionando. Num ato instintivo, arrancou os fios e os encostou na porta de madeira, provocando faíscas que atearam fogo à moldura. A fumaça tomou o quarto. O hóspede gritou, um som agudo que parecia vir de todos os lados. No caos, a fechadura cedeu e Lívia conseguiu abrir uma brecha para escapar. Eles correram pelo corredor, arrastando Diego ferido, enquanto o fogo consumia a entrada do quarto. Atrás deles, o rugido do hóspede ecoava, cada vez mais distante, até se perder no estalar das chamas. Dias depois, bombeiros chegaram ao local. O segundo andar estava parcialmente queimado, mas o quarto 27 permanecia intacto, sem marcas de fogo, como se nada tivesse acontecido. Na internet, o vídeo de Rafael circulou brevemente antes de ser removido por violação de conteúdo. Apenas algumas capturas de tela restaram, mostrando um vulto humano de olhos negros e um grupo em pânico. Rafael nunca mais falou sobre o ocorrido. Clara desapareceu um mês depois. Diego morreu de complicações internas. Lívia mudou-se de cidade, mas jurava ouvir sussurros à noite, sempre repetindo a mesma frase. Quem entra aqui nunca sai. O Montclair Palace continua abandonado. O quarto 27 segue trancado, sem sinais de incêndio ou danos. Exploradores que passam pela estrada juram ouvir batidas suaves vindas de dentro. Outros dizem ver uma sombra sentada à beira da cama pela janela quebrada. O hóspede ainda espera, e ele nunca fez check-out. Os rumores sobre o vídeo de Rafael se dissiparam com o tempo, mas não o suficiente para enterrar o nome do Montclair Palace. Exploradores curiosos continuavam a visitar o local, mesmo após os incêndios parciais. Porém, ninguém ousava se aproximar do quarto 27. Lívia, anos depois, ainda era atormentada pelas vozes. Dormia com a televisão ligada, tentando abafar os sussurros que pareciam se arrastar pelas paredes do apartamento. Uma noite, exausta, adormeceu diante da tela azulada. Quando acordou, percebeu algo diferente. A televisão não transmitia mais estática, mas a imagem trêmula de um quarto empoeirado. A câmera parecia estar posicionada diante de uma cama de ferro enferrujada. O sangue dela gelou. Ela reconheceu aquele lugar. Na tela, as malas no canto começaram a se abrir sozinhas. Um vulto surgiu, caminhando em direção à câmera. Antes que pudesse distinguir o rosto, o aparelho desligou abruptamente. No silêncio, Lívia ouviu o eco de uma voz baixa quase dentro de sua cabeça. Quem entra aqui nunca sai. Dias depois, sem conseguir suportar os ataques noturnos, Lívia decidiu voltar ao Montclair Palace. Talvez encarar o quarto fosse a única forma de quebrar a ligação. O hotel estava ainda mais degradado, janelas destruídas, o teto prestes a ceder, corredores cobertos de fungos e trepadeiras. Mesmo assim, a estrutura principal ainda resistia, como se fosse sustentada por algo além de concreto. Subiu as escadas com uma lanterna fraca e encontrou a porta do quarto 27 novamente fechada, intacta, sem sinais de queimadura. O cadeado, curiosamente, estava novo, brilhando no escuro, como se tivesse sido colocado recentemente. O coração de Lívia disparou. Ela sabia que alguém, ou algo, não queria que entrassem, mas também sabia que era a única forma de acabar com aquilo. Com mãos trêmulas, golpeou o cadeado com uma pedra até que se partisse. A porta rangeu, abrindo-se como se nunca tivesse sido forçada antes. O quarto estava exatamente igual àquela noite. Cama coberta de pó, malas empilhadas no canto, cortinas pesadas, o ar impregnado de mofo e ferro. Só que desta vez havia algo novo. Na parede, acima da cama, palavras rabiscadas em carvão. Você voltou. A lanterna falhou por alguns segundos. Quando voltou, a cama não estava mais vazia. Sobre ela, repousava a silhueta de um corpo, imóvel, coberto por um lençol amarelado. Lívia sentiu a garganta fechar. Aproximou-se devagar, contra a própria vontade, como se algo a conduzisse. Puxou o lençol com um movimento rápido. Debaixo dele não havia ossos, nem manequim. Havia uma câmera antiga, apontada diretamente para a porta. A fita ainda girava, gravando. As malas começaram a bater, tremendo como se alguém estivesse preso dentro delas. O quarto vibrou, o chão rangendo. A porta se fechou com um estrondo, prendendo Lívia. Nunca sai. Murmurou a mesma voz, desta vez clara e próxima.
A câmera ligou sozinha. No visor, Lívia pôde ver a si mesma, em tempo real, parada diante da cama, com os olhos arregalados. Mas algo estava errado. Na gravação, havia uma segunda figura atrás dela, alta, esguia, de olhos ocos. Ela girou rapidamente, mas não havia ninguém. Quando voltou a olhar para o visor, a criatura estava mais perto, tocando-lhe o ombro. Um frio cortante percorreu seu corpo. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. O quarto inteiro mergulhou na escuridão. Semanas depois, exploradores locais notaram que a porta do quarto 27 estava novamente trancada. Desta vez, com 2 correntes. Dentro, dizem que é possível ouvir batidas baixas contra a porta, como se alguém tentasse sair. Outros juram que veem uma mulher pela janela quebrada, acenando desesperada, apenas para desaparecer no escuro. O Montclair Palace permanece de pé, e o hóspede não está mais sozinho. Agora o quarto 27 tem uma nova inquilina,